Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, todos os presentes. A Igreja Toda a Vida tem a honra de receber todos vocês, mulheres de Deus. Nessa primeira conferência de mulheres com o tema Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. Sejam todas bem-vindas. Hoje é o primeiro dia, mas amanhã e domingo continuaremos com os cultos e todas estão convidadas. Que Deus abençoe todas vocês. Boa noite, saúdo novamente a igreja com a paz do Senhor. Hoje eu fui encarregada da palavra, né? Estou bem nervosa, espero que vocês entendam. Espero que o Senhor toque também no coração de vocês e que a palavra fale com vocês. A palavra vai ser em 1 Samuel, capítulo 1. Todos acharam? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Pode ficar de pé para a gente ler a palavra, por favor? A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem o vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então me respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Pode sentar. Acho que muitos aqui já conhecem a história de Ana, né? Ana era estéril e ela não podia ter filhos. Ana era casada com Elcana, e Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha vários filhos já, com filhos e filhas, e Ana não podia ter filho porque era estéril. E por causa disso ela vinha sofrendo muita tribulação e muita vergonha, né? Porque naquele tempo hoje já é difícil, antes era mais ainda, uma mulher não poder ter filhos. Ela era considerada vergonha do marido. Apesar disso, Elcana amava muito Ana. E por ele amar muito ela, a outra mulher, né, dele, Penina, abusava muito dela e humilhava muito ela por causa disso. E todos os anos eles iam até Siló, até o templo de Siló, para louvar o Senhor e fazer sacrifícios. E todas as vezes que eles iam, ela chorava muito e clamava muito a Deus, pedindo que o Senhor curasse ela. Então, a maioria de vocês já conhecem a história de Ana, né? Após ela fazer o voto com o Senhor ouviu a oração dela e
concebeu e deu a ela um filho chamado Samuel, a quem no futuro se tornou um grande profeta de Israel e um homem muito usado por Deus. Aqui, como a maioria já sabe a história de Ana, e eu resumi um pouco, eu separei algumas coisas que a gente pode aprender com a história de Ana. Eu vou começar com a primeira coisa, que é o propósito por trás da dificuldade. A Ana era estéril não assim por uma causa natural e nem porque foi assim de um pecado que ela vinha sofrendo, mas sim porque o Senhor fechou a madre de Ana, fez com que ela não tivesse filho, porque ele tinha um propósito maior para a vida dela, né? Ele tinha um propósito para aquele sofrimento, para aquela luta que ela estava passando. Tudo aquilo era um propósito do Senhor na vida dela. E assim também, a gente também, quando enfrenta lutas, muitas vezes a gente fica desanimado e se pergunta, né, por que a gente está sofrendo, está passando por isso. Mas tudo é um propósito do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu creio que todas as lutas, todas as tribulações que a gente passa têm um propósito e, no final, é para glorificar o nome do Senhor. Porque todas as coisas é para glorificar o nome do Senhor. E Ele está sempre com a gente, não importa a dificuldade, não importa o que a gente está passando na família, no trabalho, na vida sentimental. Então, eu acho que o Senhor quer falar com todos aqui que está passando por um momento difícil, para dizer que tudo isso tem um propósito. E no final, o Senhor vai glorificar o nome dele na vida de cada um que está aqui, na vida de cada um que está passando por uma tribulação, na vida de cada um que está passando por um momento difícil. Esta é a palavra, é o primeiro ensinamento que a gente pode tirar da história de Ana. E que o Senhor venha nos ensinar a cada dia mais a confiar nele, né? A enxergar além do presente agora, além da tribulação. O Senhor vai nos honrar e glorificar o nome dele. Eu separei mais um versículo que está em Jeremias, capítulo 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esta é a palavra que o Senhor tem para a gente nesse primeiro ensinamento, que Ele sabe o que o nosso coração, o que a gente precisa, e Ele sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente quer uma coisa agora e passa por aquela tribulação, toda aquela ansiedade, mas no momento não é a coisa certa. Tem algo maior para a gente, tem algo maior que o Senhor preparou para a nossa vida, para a nossa família. O segundo ensinamento é fé e confiança em Deus. Ana demonstra que mesmo em momentos de sofrimento e de luta, a fé e a confiança em Deus são fundamentais para a gente passar por esse momento de tribulação, de momentos difíceis na nossa vida, seja em qualquer área. A fé e a confiança em Deus é fundamental, porque sem Deus para nos ajudar, é difícil a gente se levantar, a gente olhar para o alto quando a gente está passando por um momento difícil, que a gente não vê saída nem resposta em lugar nenhum. E é nesse momento que a gente precisa fortalecer a nossa fé em Deus, confiar, entregar e esperar, né? Ter paciência, esperar no Senhor. E o versículo que eu separei para o segundo ensinamento foi Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede e recebeis, e será assim convosco. O terceiro ensinamento é persistência na oração. A história de Ana, o testemunho de Ana nos mostra que às vezes quando a gente pede uma coisa, a gente fica ansioso, mas as coisas podem não acontecer no momento que a gente quer, no agora que a gente quer. Eu quero a libertação do meu filho hoje, eu quero esse emprego para hoje.
eu quero para agora, mas às vezes, a maioria das vezes, na verdade, não é assim. Todas as coisas têm um tempo certo e o Senhor sabe de todas as coisas. Então, provavelmente, se Ele não permitiu você alcançar a bênção agora, é porque você não está preparado para receber essa bênção. O Senhor vai preparar você para receber essa bênção. O Senhor vai preparar você pelo caminho, pela tribulação, pelas lutas que você passa, porque é assim que Deus trabalha, né? Nas lutas a gente se fortalece, na luta a fé fortalece, nos momentos de batalhas, de guerra, é que a nossa fé no Senhor fortalece, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor se fortalece. E eu separei outro capítulo e versículo para completar esse ensinamento. Está em Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. O quarto ensinamento é resiliência e esperança. Ana, porque estava naquele leito, né, de luta, naquele momento sem poder ter um filho, ela passou por várias tribulações, como eu já disse. Naquele momento, naquele tempo, uma mulher não engravidar era uma questão de vergonha para ela, para a casa dela, para a família dela, para o esposo. E como a segunda esposa já tinha vários filhos e filhas, essa tribulação e luta aumentou mais ainda, porque ela sofria perseguições, humilhações, por causa que não poderia ter filhos, e ela era humilhada constantemente por causa disso. Mas mesmo assim, ela todos os dias e todos os anos orava, persistindo e pedindo ao Senhor que Ele concedesse essa oração dela, né? Que Ele ouvisse essa oração dela, que Ele desse um milagre para ela. E o Senhor ouviu ela. Demorou, não foi do dia para a noite, não foi em um dia, nem em 2 dias, nem em 3 dias. Demorou bastante tempo, foram anos. Mas o Senhor ouviu a oração dela e concebeu e deu um milagre para ela. E ela contou, deu o testemunho dela, entregou o filho dela, o milagre dela para o Senhor. E no futuro ele foi um grande servo de Deus, né? O profeta Samuel foi um profeta grandíssimo em Israel. Eu separei também um capítulo e um versículo para esse ensinamento. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivos de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O segundo ensinamento é honrar o compromisso, porque depois de todas essas coisas passadas, né, da tribulação, da luta, da dor, o Senhor ouviu a oração de Ana, o Senhor entregou o milagre de Ana, e como ela fez o propósito, ela também entregou o filho dela, o milagre dela ao Senhor. E ele louvou o nome do Senhor na vida dele, fez história, né? Deixou o seu nome na história, que até hoje a gente escuta falar dele, né? O profeta Samuel, o grande profeta. E assim também a gente deve honrar os nossos compromissos ao Senhor. Se a gente faz uma promessa ao Senhor, um propósito com o Senhor, que a gente venha cumprir, porque é de certo que Ele vai entregar a nossa vitória, é de certo que Ele vai entregar o nosso milagre. E Ele vai fazer isso em nossa vida. Então, eu falo para vocês, para cumprir também a palavra do Senhor, há um propósito de quê? De dinheiro? Não. Um propósito de buscar mais o Senhor, de louvar mais o Senhor, de glorificar o nome dEle em nossas vidas, em nossos caminhos. Que o Senhor seja glorificado em nossa vida, em nossos caminhos. E que os ensinamentos que a gente tirou hoje dessa palavra venha ter frutos em nossa vida, em nossa família. Que a gente venha lembrar que no momento de dor,
o Senhor está conosco. Tudo tem um propósito. Todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades têm um propósito. E o Senhor vai glorificar o seu nome em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, em nosso trabalho. Em todas as coisas que a gente for fazer, o Senhor vai glorificar o nome dele. Porque o Senhor está com todos aqueles que o buscam, que o buscam de todo o coração, que procura se aproximar dele. Essa é a promessa do Senhor. E principalmente, gente, que a gente venha buscar cada dia mais a salvação do Senhor, que Ele venha tocar a nossa vida, Ele venha nos mudar dia após dia, venha tocar a nossa família, mudar a nossa família, e que a gente venha glorificar o nome dEle em nossa vida, em nossa família, em tudo que a gente for fazer, dar o nosso testemunho, né, em nossa vida, não só com palavras, mas em nossa vida, no nosso agir, no nosso andar, no nosso falar. Que o santo nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Então, esta é a palavra que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado. E o meu testemunho, eu me esqueci de contar antes. Bom, como todos vocês sabem, né? Eu fiquei doente, gravemente doente, né? Precisei fazer uma cirurgia, removi um ovário, uma trompa. E fiquei com suspeita de câncer de ovário, mas graças a Deus o Senhor me livrou. Mas mesmo assim a luta não parou. Era só o início da luta. Depois da cirurgia eu tive uma grave infecção e precisei ser internada novamente no hospital. E eu passei quase um mês internada no hospital, sofrendo muitas dores mesmo. E muito atribulada também, porque nesse momento foi descoberto que eu tinha a síndrome do ovário policístico e que isso poderia dificultar, se não tirar totalmente as minhas esperanças de ter filhos no futuro, né? Naquele momento foi um momento, aquele mês, aqueles dias que eu tive no hospital, foi momentos de muita tribulação, de muita dor, porque eu sofria dores constantemente, todos os dias eu sofria dores e todos os dias eu fazia exame e todos os dias davam coisas diferentes. Um dia eu estava mais normal, no outro dia o outro ovário que ficou, só tem um ovário agora, uma trompa, e o ovário que ficou aparecia cistos até do tamanho de uma laranja. Apareceu um cisto no ovário do tamanho de uma laranja. E todos os dias os médicos vinham, avaliavam e não conseguiam assim, entender por que aquilo estava acontecendo, qual era a causa daquilo tudo. Eles suspeitavam, né, no início eles suspeitavam que era câncer, que eram outros tipos de câncer, mas foi descartado, ainda não sabia que era síndrome do ovário policístico. E aqueles momentos foram bastante conturbados, porque teve um dia que eu tive muita dor e eu gritava bastante e o médico dava morfina e não adiantava, a dor não passava. E o médico vinha, avaliava e dizia, eu não posso fazer nada. O remédio que tinha para dar para ela, eu já dei e não está resolvendo, então ele tem que esperar. Então eu esperava aquela dor passar, aguentava a dor. E o médico que vinha no outro dia falava, você não vai sair daqui agora. A gente não sabe o que você tem e provavelmente a gente vai ter que retirar o seu outro ovário da sua trompa. Você é uma menina jovem, mas provavelmente você não vai ter filho, porque o seu ovário vai ter que ser retirado e você não tem mais o outro. A gente vai caminhar você para o HU, Hospital Universitário, para lá eles vêm avaliar melhor a sua condição, o que eles podem fazer. Porque a minha opinião agora é que você retire o seu ovário, sua trompa, faça uma retirada de tudo, para evitar que no futuro isso prejudique mais ainda, porque agora já está prejudicando, você já está sofrendo muitas dores, você está com um ovário muito grande, tem cisto no seu ovário e ele está crescendo bastante e a gente
dar medicação e não resolve. O jeito vai ser fazer cirurgia. E isso a minha mãe falava com os irmãos da igreja, da nossa igreja que a gente congregava no templo, de outras igrejas também, da Assembleia. Todas as igrejas aqui do município de Cabeceiras entraram em campanhas de oração por mim, e eu sou muito grata por todas as igrejas católicas, todas as igrejas entraram em campanha de oração, pastores, irmãos, e foi momentos de luta e de dor, mas passou porque o Senhor tocou em minha vida e tocou um médico que teve um dia que ele chegou para mim: eu não sei mais o que eu faço com você, eu te dou remédio, você não melhora os dias e volta tudo de novo, piora o quadro, eu não sei mais o que eu faço com você. O que eu tinha para fazer por você eu já fiz, e você vai ser encaminhada para HU, mas eu vou te dar alta do hospital daqui e você vai para casa, porque eu não tenho mais o que fazer por você. A gente tratou a infecção, que estava muito forte, mas ainda tem um problema com cisto no ovário. Precisa fazer a cirurgia de retirada do cisto do ovário, se eu for preciso, mas você vai esperar em casa. E foi aí que Deus começou a agir, porque quando eu cheguei em casa, irmãos, foi uma total libertação. O Senhor tocou em minha vida e eu não tive mais nenhuma dor. Eu não sofria mais de dores como eu sofria, como eu estava sofrendo no hospital. O Senhor usou irmãos, pastores, para orar pela minha vida. E o Senhor tocou em minha vida e fez um milagre, porque a partir daquele momento, daquele tempo, eu não sofri mais dores como eu estava sofrendo. O Senhor removeu todo o cisto no meu ovário. E agora eu tenho 2 milagres aí correndo aí fora, porque o Senhor tocou e fez um milagre em minha vida. E eu pude ter 2 filhinhos, eu tive 3 gestações. Uma, infelizmente, eu perdi a criança. Todas as minhas gestações foram de risco, foram difíceis, foram bem difíceis, foram lutas, batalhas, mas o Senhor honrou, o Senhor glorificou o nome dele em minha vida, na vida da minha família. E tá aí meus milagres correndo aí fora, o Samuel e a Lia. E naquele momento também de dor, que eu tava no hospital ainda, que o médico falou que eu tinha que operar e tirar tudo, naquele dia, no mesmo dia que ele deu essa notícia, eu fiz um propósito com o Senhor, baseado na palavra de 1 Samuel, capítulo 1, na oração de Ana. Eu fiz um propósito a partir daquela palavra ali. Eu fiz um propósito com o Senhor, e se Ele me desse essa graça, esse milagre de eu poder ter filhos, o meu primeiro filho ou filha ia ser chamado Samuel ou Ana, porque o Senhor ouviu a minha oração, como Ana ouviu a oração, como Deus ouviu a oração de Ana. Ele me deu o milagre como Ele deu para Ana. E ali eu fiz aquele propósito e hoje o Samuel está aí com 6 anos de vida, muitas bênçãos nas costas, porque o Senhor operou maravilhas em minha vida, me deu filhos, me deu Samuel, que foi o fruto do propósito, e também operou milagres na vida do Samuel, que quando ele era pequenininho ele se engasgou, quase morreu, né? E foi momentos de luta, de dor, mas graças a Deus ele sobreviveu. E tá aí, estou aqui também contando meu testemunho, meu milagre. Glória a Deus.